Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dentro da Caixa, aqui no canal 579 Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Gente, eu tô me sentindo, tô aqui com Luciana Liviero, isso mesmo, jornalista, já passou pelas grandes emissoras desse país e tá aqui hoje para contar o que de dentro da caixa pode sair de Luciana Liviero. Bora começar então? Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, que apresentação mais generosa. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Luciana, uma mulher, né, jornalista há décadas, né, no jornalismo, dirigindo programas em tantas emissoras e agora criadora de conteúdo. Quer dizer, agora. Desde 2017, né, amor? Nessa criação de conteúdo. E aí eu queria que você contasse, né, da onde veio essa proposta, né? Afinal, vai dar um quiprocó, porque dentro da caixa e fundo do baú. Verdade, Ó, verdade. então conta, da onde veio? O Fundo do Baú foi um programa, uma ideia de programa de entrevistas que eu tive depois que eu saí da TV. Anos depois que eu saí da TV, a minha última emissora foi a TV Record, onde eu fiquei 9 anos. E quando eu saí, eu dei um tempo, fui estudar francês, fui viajar, e até para justamente entender o que eu poderia fazer. E coincidiu essa fase, eu saí da Record em 2013, com o boom da internet e com o boom do YouTube, né? E que para nós, profissionais de televisão, foi nossa, abriu um mar de possibilidades, porque antes, se vocês forem pensar, eu tinha 5 lugares para trabalhar. Sabe? Depois que você chega nas grandes emissoras, né? Você tem ali 5 e olhe lá se são 5, entendeu? Então, que são as grandes emissoras de TV. Então, isso era muito limitante, ainda mais eu, jornalista de vídeo. Eu tinha que trabalhar numa televisão, onde mais eu iria trabalhar? Aí surgiu o YouTube, né? Posso trabalhar de onde eu quiser, fazendo o que eu quiser, então peguei essa onda aí, junto com tantas milhares de pessoas, e tive a ideia do Fundo do Baú, porque é um programa que tem a ver muito com essa coisa de recordações, de bons momentos da vida. Eu sou uma pessoa que guardo muita coisa, né? Porque tem uma memória fraca. Então eu guardo ingresso, eu guardo panfleto de viagem, eu guardo tudo. Verdade. Sim, para lembrar. Eu já fui nisso, porque eu não lembro. Entendeu? Tem show que eu falo, nossa, eu já fui no show da Tina Turner, olha, que eu não lembro, entendeu? Então eu guardo tudo. E eu falei, bom, se eu guardo, um monte de gente deve guardar também. E eu comecei a fazer o baú da Lu, na verdade. Tá. Foram 30 vídeos, 30, pra você ter uma ideia de quanta coisa que eu guardo, né? Mostrando alguns desses objetos. Então tem vídeo falando da minha época de faculdade, eu tenho álbum de faculdade, eu tenho, sei lá, alguma lembrança o convite de formatura, falando dos meus primeiros trabalhos, trabalho em rádio, na Rádio Jovem Pan, que foi onde eu comecei. Eu tenho até hoje laudas de textos que eu falava na rádio. E assim foi, falando da minha experiência no Canadá. Eu fui intercambiária com 17 anos de idade, obviamente guardei muita coisa dessa época. Então ali está a minha vida, né? E bons momentos, coisas que me trazem boas recordações. E eu falei, bom, e se eu pegar pessoas conhecidas do público, gente que já deu entrevista, até dizer chega, né? Pessoas famosas, para elas mostrarem o que elas têm no baú. Porque o que a gente tem no baú, essas coisas mesmo que eu acabei de citar aqui, eu fico anos sem ver, né? Tá lá no baú. Sim. Então, provavelmente eu pensei, essas pessoas também têm recordações super curiosas, super sentimentais, importantes para elas, que ninguém nunca viu. E essa história que ela nunca contou, né? Então seria uma maneira, uma abordagem diferente para uma entrevista, falando de coisas que a pessoa nunca falou, por mais entrevistas que ela já tenha dado na vida. E daí veio, então, a ideia do Fundo do Baú no YouTube. A gente começou em 2017, fizemos já várias temporadas, e aí é isso, eu dou um tempo. Agora, por exemplo, eu estou numa fase, já foram mais de 130 entrevistados. Uau. E eu estou agora numa fase em que eu estou com os olhos voltados para outro interesse, que são as viagens.
sempre foi a Aliás, paixão gente da vai minha vida. falar disso. Então é isso, é o caminho, né? Dentro da caixa tem muita coisa. Eu acredito que dentro das nossas caixas tem muita coisa para sair dali de dentro, inclusive coisas que a gente nem sabia que estava lá dentro. É isso. Né? Eu sou muito otimista nesse sentido. Acho que a vida é uma só e olho com bons olhos aquelas pessoas que falam: eu já fui vendedora, eu já fui empresária, eu já fui guia de turismo, eu já fui passeadora de cachorro. Eu acho o máximo, porque ela está experimentando milhões de coisas, por que não? Né? Sim, Acho muito sim. legal. Sim, e inclusive, Luciano, bacana, né? Você está trazendo essa questão do baú, porque assim como você, e eu assisti muitos, né, dos seus vídeos, Fábio Porchat, enfim, uma galera muito bacana, trazendo coisas completamente, tipo assim, como assim? Uma cadeira, uma bonequinha. Então, Sim. eram coisas assim, tipo assim, não é possível que a pessoa guarda isso. Então, realmente, por quê? Falando Porque da tem- infância, da falando da avó, né? infância, Relações todas essas afetivas. questões. E aí você começou a me remeter também muita coisa, porque olha só, você falou de viagem, a gente vai falar da Luciana agora, né? A Luciana agora amanhã, não é que é Aham. essa nova fase, mas começou a me remeter muito também a essa questão do baú, principalmente quando eu estava pesquisando sobre você, olhando para a gente poder bater esse papo, e fiquei pensando assim, cara, quais são as coisas que eu vou e coleciono, né? O que traz isso? E aí, desde que eu comecei a viajar, eu trago caneca. Aham. Então, para cada lugar que eu viajo, eu trago uma caneca. E aí as pessoas vão em casa, eu tenho, imagina, né? Caneca para tudo que é jeito. As pessoas acham que eu gosto de caneca e começam a me dar caneca. Problema. Assim, não, gente, pelo amor, eu não quero caneca. A caneca tem um sentido, Sim. que é justamente para eu contar, olha quantos lugares eu conheço, tal, né? Shows, enfim. Então me trouxe muito isso. E eu acredito que o teu programa, né, o teu quadro no YouTube, ele acaba fazendo também com que as pessoas tragam essas memórias afetivas deliciosas. Sim. Porque, no fundo, o que a gente vai colocar no baú, inclusive dentro do nosso emocional, é completamente diferente, né? O que a gente guarda geralmente não é muito bom, né? Verdade. A gente acaba trazendo aquele lixo Verdade. emocional para dentro, mas você não. Você traz pra gente a sensação daquilo que é gostoso, Sim. daquilo que a gente precisa de fato traduzir. E eu senti E muito lembrar que isso. existe, E né? lembrar que existe. Isso eu acho que é uma coisa muito importante e muito bacana de você remexer o baú. Porque por mais que você tenha experiências ruins, e, obviamente coisas ruins aconteçam, a gente não pode esquecer de tudo de bom que já aconteceu, porque certamente já aconteceu muita coisa boa e bacana, né? E então eu acho que é uma maneira também, sim, de focar nisso. E lembrar as pessoas, eu acho que isso provoca mesmo nas pessoas esse questionamento: o que que eu guardo no meu baú, né? O que que é importante para mim? O que que eu quero deixar guardado? Que lembrança que eu quero ter materializada ali, né? E isso geralmente são coisas boas, é verdade. Muito, muito. Dificilmente você vai pegar e falar assim, deixa eu olhar o baú, a não ser que a pessoa realmente esteja num momento muito, sei lá, muito depressivo e tal, Sim. mas eu acho que ela nem vai guardar no baú. Talvez ela vai Exato. guardar em outro lugar, né? No fundo do guarda-roupa, numa Sim. gaveta velha, mas alguma coisa que não vá, porque no baú, o baú ele tem essa simbologia, né? É. Daquilo que é Tesouro. precioso. É isso Um mesmo. tesouro, né? Aquela coisa que eu preciso guardar 7 chaves, vários cadeados, códigos, ou seja, só eu sei o que está ali dentro. Sim, né? sim. E dentro dessa experiência toda, aliás, me chamou a atenção porque, amor, Cameron Diaz, John Travolta, Jennifer Lopez, você não é fraca não, hein? Muito Tudo bacana. isso você já passou, você já entrevistou nessa tua vida de jornalista. E aí eu queria que você, já que a gente tá falando do baú, Vamos. vamos começar a Vamos. abrir Tanta o história baú, maravilhosa, é para isso né, mesmo. da Luciana. Como foi, assim, dentro de todos esses artistas internacionais, qual aquele que para você foi, assim, muito, muito diferente? Sei lá, você foi com uma expectativa e chegou lá, foi completamente diferente. Tanto do lado bom, do lado, né, difícil, mas aquele que você falou assim, nossa, vou falar com um exemplo, John Travolta. E aí você chega lá e fala, nossa, ele é muito melhor do que aquilo que eu imaginei. Aham. Ou o contrário. Sim, não. John Tem alguma Travolta é assim? um exemplo de que foi, sim, muito melhor do que eu esperava. Eu fiz essas entrevistas enquanto eu era correspondente em Nova York, Uhum. e nós fazíamos esses lançamentos de filmes, né? Então, nós íamos a diferentes lugares. John Travolta, por exemplo, eu fui ao México, Os Selvagens era o título do filme, com o Oliver Stone, que é o mesmo diretor de Nascido em 4 de Julho, que é um cara super bacana. E a Cameron Diaz já foi em Los Angeles. Então,
a gente vai para esses lançamentos, a imprensa é convidada, né? E então, quando eu cheguei para o John Travolta, imagina, né? Fiquei super assim e tal. E a gente tem um tempo muito reduzido. Sim. São minutos, são 8 minutos, são 10, 15 minutos, acho que ele nem tem. É tipo 8 minutos mesmo, 7 minutos, sabe? Então é aquela Então, pergunta sentou e vamos lá, oi, tudo bem e tal, não sei o quê, e vamos embora, né? Gravando, né? E ele foi muito simpático, eu falei que era do Brasil, ele foi muito, sabe, assim, curioso, interessado, ai, que bacana, tal. Então, a gente não espera isso de um grande ídolo, Sim. ainda mais numa situação como aquela que ele está vindo de uma bateria de entrevistas, né? Você acha que o cara também vai ser mais objetivo, né? Mas não, ele foi muito bacana, muito aberto. E o Oliver Stone, a gente teve um momento de pausa para um lanchinho e tal, ele ficou na mesa conversando com a gente e tal, então foi sensacional. E a Cameron Diaz, o curioso é que eu nunca achei a Cameron Diaz muito bonita, né? Ela faz uma coisa tal, né? Fazem dela tal. Mas quando eu sentei na frente da Cameron Diaz e vi os olhos dela, gente, ela tem uns olhos que é um azul piscina, não sei, mas é uma coisa tão... Hipnótica. Hipnótica. E eu achei ela linda, sabe? Assim, então isso também é curioso. Já a Jennifer Lopez estava muito lá, ela estava já naquele esquema de uma atrás da outra. Aliás, eu entrevistei a Jennifer Lopez junto com o Rodrigo Santoro. Eles fizeram um filme, não lembro agora o nome, Solteiros. Não era o épico. O épico a Jennifer Lopez não estava, né? Era um filme com vários personagens e tal. Não lembro agora o nome. E ela já foi mais, sabe assim, simpática na hora do ligar e depois acabou, vai arrumar o cabelo profissional. Tá. E tudo bem, isso não quer dizer que ela seja antipática, né? Sim. Eu costumo dizer, primeiro, que ela estava ali profissional, fazendo milhões de entrevistas uma atrás da outra, e segundo, que tem dias que a pessoa não está legal mesmo. Né? Então a gente não pode determinar fulano é simpático ou não é por um encontro que você teve com ele. Ele foi simpático naquele momento ou não, mas não quer dizer que ele seja ou não, né? Todo mundo tem seus dias. Tá com problema, tá com dor, vai saber, né? Então é isso. E uma pessoa que esse sim acho que me surpreendeu muito foi o boxeador Evander Holyfield. Eu fui na casa dele em Atlanta. O Evander Holyfield ficou famoso no mundo inteiro, e talvez essa geração mais nova saiba disso, nem sei se sabe, porque ele levou uma mordida do Mike Tyson. O Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha do Evander Holyfield, né? E eu fui à casa dele em Atlanta, nos Estados Unidos, para entrevistá-lo para o Domingo Espetacular. E quando eu cheguei lá, primeiro que eles recebem, tem a casa dele que é enorme, tem um anexo. Eles recebem no anexo, onde ele tem uma memorabilia. Ele tem vários pôsteres de lutas, quadros, ele tem lá as recordações dele, né? Muito bacana. E aí, foi aquela entrevista gringo é não me toque, né? Gringo não é que nem a gente chega, beija, abraça. Não, gringo é mais na dele. E um lutador, eu tava também assim, né? O cara deve ser um bruto, né? E um ogro. E de fato ele era assim, chegou grandão, enorme, sério, tal, mas de bermuda, chinelo. E eu, brasileira, fui lá, eu falei, olha o muque e tal, ele fez, eu fui, encostei no muque dele, e eu vi que ele ficou assim, achando aquilo muito engraçado, porque completamente fora do comum para ele, uma repórter chegar e encostar. Eu falei, posso ver a orelha? Fui, peguei na orelha dele. Então eu vi assim, que ele ficou meio ali duro, mas achando legal. Falou, nossa, olha essa que veio pegar em mim, né? Então, foi uma... E ele se soltou ali também, sabe? Eu acho que essa atitude fez com que ele se sentisse também mais relaxado. E, tá valendo tudo, vamos embora. E foi muito legal. E, Lu, aproveitando, né, que a gente está falando muito dessa questão desse teu mundo, o mundo das celebridades, das entrevistas, tal, eu queria muito que você trouxesse alguns insights, principalmente porque o jornalismo é uma profissão desejada de muita gente, né? A gente sabe. Hoje em dia eu não sei mais, né? Então, pois é. Infelizmente. Isso, né? Existem aí esses contrapontos, mas sempre foi uma profissão muito respeitada, muito respeitosa, valorizada, valorizada. Então, hoje, né, como é que você tem visto essa questão do jornalismo, principalmente aqui no nosso Brasil? Mas a gente vai para o intervalo e você vai falar de tudo isso. Vou pensar bem.
Então, a gente volta já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. E estamos de volta aqui no Dentro da Caixa hoje com Luciana Liviero. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. Para você que conhece a Surf Telecom. Você já ouviu falar na Surf Telecom? É a operadora das grandes marcas. A Surf Telecom desenvolve operadoras de celulares para os seus clientes. Isso mesmo. Se você tem uma empresa que quer oferecer serviços celulares para os seus clientes, você precisa conhecer a Surf Telecom. Correio Celular, Pernambucanas, Pague Menos, Uber, Carrefour, grandes clubes de futebol, entre outros, já são operadoras e todas desenvolvidas pela Surf Telecom. Não perde mais tempo. Transforme agora a sua marca em uma operadora de celular e fidelize ainda mais os seus clientes. Surf Telecom, a operadora das grandes marcas. Acesse então surf.com.br. E Luciano, olha só. Antes a gente estava falando sobre essa questão do jornalista. Sim. Né, sobre essa questão dessa profissão. E como que você vê hoje o jornalista nesse cenário, né? Principalmente diante de fake news, de tantas coisas que têm acontecido. Sim. Eu acho que a figura do jornalista foi descredibilizada nos últimos anos, né? A gente viu, inclusive, jornalistas sendo hostilizados na rua, xingados na rua, e isso é muito ruim. Eu acho que isso atende ao interesse de quem quer a desinformação. Porque se você não pode acreditar mais nem no jornalista, você vai acreditar em quem? No político? Pois é. Né? Quem sempre foi a pessoa, a figura que te contou o que estava acontecendo no Congresso Nacional, na Polícia Federal? Quem sempre trouxe essa informação para você? Quem sempre informou os casos de corrupção e tudo mais? O jornalista. Que outra maneira as pessoas têm de saber disso? Hoje em dia existem as redes sociais, é verdade. Hoje em dia a gente tem acesso a mais informação. Só que aí nós temos um problema grave, que é a fake news. Que são pessoas, grupos, interessados em criar histórias diferentes ou, no mínimo, criar confusão para que as pessoas não saibam mais de fato o que está acontecendo, o que é certo e o que é errado, quem é bom e quem é ruim, né? Então, eu acho que a descredibilização do jornalista só vai servir a quem tem más intenções. Óbvio que existem jornalistas tendenciosos. Eu acho que, óbvio também que há jornalistas que, em troca de dinheiro ou favores, falam alguma coisa para favorecer uma pessoa ou outra, mas esses são uma minoria total, uma minoria muito, muito grande, uma minoria muito grande. Porque a maioria dos jornalistas tem o compromisso, a gente tem um compromisso, a gente tem, na verdade, a sede pela história real, pelo que é de fato, a gente tem a vontade de compartilhar isso com a sociedade. O jornalista, ele se torna jornalista, muitos deles, a maioria aí, ao contrário, eu diria, por ter um ideal de um mundo melhor, de acabar com as injustiças, né? De escancarar, acabar com os grandes esquemas, melhorar a vida das pessoas, até porque um jornalista de verdade vai para a rua. A gente se depara com as pessoas, com a situação da casa que passou por uma enchente, a pessoa no hospital, com fila, morrendo e sem ter médico para atender. A gente vai a um presídio, a gente vê a desgraça que é lá dentro, né? Então, a gente tem noção de quanta coisa errada que tem e a gente quer melhorar. Essa é a maioria dos jornalistas. E o jornalista é o porta-voz, né, Luciano? Ele é esse Exato. porta-voz do povo, inclusive. Ele é o canal, o que traduz para você o que está acontecendo. Então, não acreditar no jornalista é muito ruim. E eu não estou dizendo para as pessoas acreditarem, falou, é lei. Não. Bom, aliás, eu acho que hoje em dia a gente tem que ser criterioso e desconfiar de tudo. A gente tem que desconfiar de tudo hoje em dia, né? Mas não parta do princípio de que, é jornalista, não quero saber. Isso é uma burrice. Excelente. Querem que você pense assim. Para você, vai acreditar em quem? Vai acreditar em quem? Exatamente. Né? É isso. E você não precisa ouvir só um jornalista. Tem
milhares de rádios, de jornais, de televisões, de jornalistas no YouTube. E eu falo jornalista porque a gente realmente é mais comprometido, de uma maneira geral. Eu jamais vou inventar uma notícia, sabe? Jamais, isso não passa pela minha cabeça, entende? Até eu sei porque que tem muitos fonte, são né? assim, a maioria é assim, né? Eu sei que eu trabalhei com jornalistas a minha vida inteira. Não tinha gente ali, tinha um ou outro que para aparecer, para se destacar, aumentava a coisa, né? Fazia aquele suspense, a gente vê muito isso hoje. Mas é o jogo da coisa na televisão, mas não quer dizer que ele esteja inventando uma história, né? É bem Ele tá diferente. ampliando, né? Ele tá deixando ela maior, ele tá dando né? foco ali, talvez, né? Sim, sim. E a coisa do tendencioso, às vezes é isso também. O jornalista pode ser tendencioso? Sim, pode. Ele pode acabar focando numa coisa que ele acha que é mais importante e deixar outra coisa meio que de lado, não citar. Ele não está mentindo, ele não está inventando. Ele está deixando de contar a história inteira como deveria, aliás, né? Aliás, é aquela ideia do recorte, né? Então, eu Sim. vejo que o que é importante hoje, que a gente está vivendo muito, até por conta do advento das redes sociais, é que a gente está recebendo tantos recortes, e são esses recortes que passam a ser verdade absoluta. Sim. E as pessoas não estão aprofundando. Sim. Então, aquela coisa do senso crítico. Então, é muito importante que a gente desenvolva o senso crítico. Ou seja, você está lá, você está vendo um recorte, tenta entender, compreender de onde vem aquele recorte, porque desde que o mundo é mundo, esses recortes já sempre existiram, né? Quem está falando, jornal, né? Ele tem algum interesse em estar falando isso isso? aí. Ele vai ganhar alguma coisa com isso? Ele vai se beneficiar com essa notícia de alguma maneira? É isso, é senso crítico hoje em dia mais do que nunca. A gente Mais tem do que que ter. E eu vejo que a gente precisa potencializar isso nas pessoas, né? Porque, mais uma vez, as redes sociais, elas fazem com que a gente fique recebendo sinapses o tempo inteiro. E quando a gente olha para a questão neural, cerebral, a gente sabe que isso, na verdade, só vai fazendo com que a gente vire muito mais generalista do que especialista. Então, a gente vai tendo um monte de recorte, um monte de informação ali mal acabada, e a gente vai construindo uma história, e aí cada um tem a sua história. Então, a Luciana tem a história dela, o João tem a história dele, o Pedro, a Priscila, e cada um vai tendo suas histórias, e aí é onde acontece essas repartições, né, que a gente tem visto aí, né, tão militantes, né, do ponto de vista onde só existe o bem e o mal, o certo e errado, ou seja, não tem mais um meio termo, não tem mais a sensibilidade de você entender, poxa, mas o que será que isso? Que antes tinha, né, você trazia isso para música, enfim, para cultura, para todas essas questões, né. Bom, falamos do jornalismo e agora a gente vai falar de um outro tema que eu sei que é agora o momento atual da Luciana, que é essa coisa da viagem. Aliás, você acabou de chegar da China, você acabou de chegar da Coreia, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, e eu ainda perguntei, foi a trabalho? Trabalho, sim, meu trabalho agora é passear. E aí adorei. Já quero para minha vida! Já quero! E aí, como é que faz para entrar nessa profissão aí, amiga? Na verdade, a minha paixão por viagens vem desde que eu era menina. Eu acho que desde que eu fiz esse intercâmbio com 17 anos de idade, né? Aquilo, eu era de Brasília, morava lá com a minha família, numa província. E quando eu fui para fora, aquilo ampliou completamente o meu horizonte, porque eu fiquei em 5 famílias diferentes, então eu convivi com pessoas com realidades, com comidas, costumes de casas, cada uma diferente da outra, conheci um monte de gente, enfim, aquilo, né? E outra, eu me vi ali, eu fiquei 1 ano sozinha, não tinha internet, não tinha video call, não tinha telefone. Telefone era uma vez por semana, 5 minutos, porque era uma fortuna, né? Carta demorava 2 semanas para chegar, 2 semanas para chegar uma carta. Então, assim, eu vi que, eu aprendi a me virar, né? E a partir dali, eu acho que então veio essa curiosidade pelo mundo. Quero mais disso, né? E tanto que eu fiz curso de emissão de passagens naquela época. Eu prestei vestibular para relações internacionais, infelizmente não passei, mas eu já tinha então essa ideia de que eu queria viajar, né? E fui para o jornalismo também, porque achei, jornalismo, vou viajar, né? No jornalismo, eu acho que eu acabei indo por um outro caminho que a vida me levou, que foi a apresentação. Então, eu passei muitos anos apresentando telejornal, programas, e ficando, portanto, no estúdio, né? Obviamente, meu trabalho me deu oportunidade nas minhas férias, viajar bastante, mas não é isso que eu tinha imaginado. Fui para Nova York, foi maravilhoso, 2 anos como correspondente, viajei bastante estando lá,
como eu já citei aqui algumas viagens que eu fiz, mas viver de viagem ainda é o meu sonho. É o meu sonho a ser realizado. Como fazer isso, eu também estou tentando descobrir. Então depois você vai voltar aqui para contar para nós. A gente vê, claro, muitas pessoas que já fazem isso, e eu sou adepta do tem que começar. Tá? Tem que começar. Vai fazendo, vai descobrindo os caminhos, vai vendo quem está fazendo também, como é que se faz, né? Como você pode monetizar esse trabalho. Eu continuo com o Fundo do Baú agora está num recesso, e eu quero colocar o Fundo do Baú na televisão. Uau! Porque eu acho que é um produto muito bacana para a TV, Sim. né? Tem esse apelo ainda para o público da TV. Eu acho que o Fundo do Baú seria um casamento muito bom ali. Mas eu quero, paralelamente, começar esse trabalho realmente de criar conteúdo de viagem. Com esse olhar do jornalista. Porque tem muita gente que viaja, mas não tem a preocupação da informação, de fazer com que as pessoas aprendam com você, o que você está aprendendo naquela viagem. Porque eu acho que viajar é isso. A gente fala, você que gosta de educação, não há curso no mundo que te dê o que uma viagem te dá, o que viagens te dão. Né? O conhecimento de culturas, de comidas, de modos de viver diferentes, de religiões, de clima, de tudo, né? E então eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Eu sei que muita gente, a maioria, não tem a condição de viajar. E eu acho que eu posso ser, de novo, esse canal, esse instrumento para mostrar para as pessoas, olha o que tem aqui, olha como é bacana isso, né? Olha como o asfalto daqui é liso e não trepida. Para as pessoas começarem a ter esse parâmetro de como a gente vive no Brasil e o que a gente pode melhorar. E principalmente esse olhar que você trouxe, né, que é o olhar do jornalista, né? Porque, de fato, o olhar que vocês desenvolvem é um olhar muito diferente. E essa realmente é uma percepção que eu sempre tive. Eu trabalhei 17 anos em afiliadas também de televisão, mas sempre na área comercial. E o que me encantava muito no jornalismo era justamente ver como vocês pegavam uma notícia e traduziam aquela notícia de uma maneira que a gente estava olhando, a gente não conseguia fazer. Como é que conseguiu fazer essa notícia desse jeito? Porque eram detalhes que a gente mesmo não conseguia notar. E eu percebo que quando a gente vai viajar, hoje a gente vê, né, por exemplo, sei lá, eu quero ir para a Grécia. A gente digita Grécia no Google, vai sair inúmeros vlogs. Sim. Mas o quê? De pessoas que foram à Grécia e estão ali, ó, vai nesse restaurante que é legal, vai nesse hotel que é bacana e é barato. Uma viagem, né? E aí você não, né? Eu acho que o jornalismo, ele traz um outro cunho, que é o cunho assim, ó, de onde veio esse hotel, né? Assim, a família de quem, esse restaurante, ele nasceu de que forma, por que tem esse prato. Então, assim, são curiosidades que a gente, enquanto turista, a gente não absorve imediatamente, mas que quando a gente está lá, a gente quer saber. Sim. É muito interessante. E que torna, às vezes, o restaurante muito mais especial, muito né? mais A história especial. dele. A história dele. Sem Eu vejo dúvida que alguma. essa hoje, a gente que cuida, né, de educação, como a gente está falando, eu falo muito que assim, histórias conectam. Então, escutar a sua história conecta com pedacinhos da minha vida, conecta com quem está nos assistindo. E imagina contar histórias das viagens com essa profundidade, com esse olhar de jornalismo. Com essa bagagem. Com essa bagagem. Tem até a ver com a viagem, mas é isso. Eu acho que o jornalista, por ele, no meu caso, né, que fui de TV, tratei de tantos assuntos diferentes, a gente cria uma bagagem. Já viajei tanto também, a gente cria uma bagagem. Então, por isso esse olhar diferenciado, né, o que para a pessoa, num primeiro momento, é algo assim, nossa, fora do normal, você fala, não, mas isso existe aqui, isso existe acolá, é assim por causa disso, né? Então, é justamente isso para enriquecer esse conteúdo, né? E aí, essa viagem que você fez agora para a China e para a Coreia, você já foi com esse olhar? Você já foi para fazer acervo? Para voltar com esse acervo de material? Ou não? Você falou assim, eu vou pegar ali e vou ver quando chegar no Brasil, vou compilar tudo isso. Não, eu já vou e eu vou fazendo os stories. Eu estou muito no Instagram, né? @Luliviero. Para quem ainda não me segue lá, @Luliviero. Eu estou muito lá. Essa coisa do YouTube, eu estou com um pouco de resistência, porque fazer um vídeo para o YouTube, eu não sei ainda. Eu acho que o Instagram hoje é uma coisa que as pessoas estão muito mais lá, mas obviamente o YouTube dá muito mais busca. Quando você vai viajar, você vai para o YouTube, né?
ou para o Google, e o Google vai te mostrar o YouTube de cara, né? Então, eu ainda estou definindo como é que vai ser esse formato, mas certamente vai ter no meu YouTube também, inclusive tanto que a gente já está mudando um pouco o layout, deixando o fundo do baú um pouco agora descansar e surgindo agora com a mala. Deixa o baú, vamos com a malinha, vamos dar uma rodada, depois a gente volta. Muito bom, muito bom. E bem, tem uma outra curiosidade que eu gostaria muito de que você compartilhasse, que foi essa sua viagem agora, da China e da Coreia, né? Quer dizer, principalmente por ser países asiáticos com culturas completamente diferentes. E aí eu queria que você já pensasse em situações que você viveu ali, que você pudesse já aproveitar o Dentro da Caixa para compartilhar com a gente. Mas você vai fazer isso já já, porque agora a gente vai para o nosso intervalo. A gente já volta. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Estamos de volta aqui no programa Dentro da Caixa e hoje com a jornalista Luciana Liviero, criadora de conteúdo. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Para você, mulher empreendedora, para você profissional liberal, autônoma, que sabe dos desafios do empreender, que sabe dos desafios do que é fazer com que aquele teu negócio prospere, gere resultados, leve comida, né, alimento para dentro de casa. Você que é mãe solo, empreendedora, enfim, Rede Mulheres que Decidem. A escola 100% nacional e que trata da mentalidade para você que empreende, pensando em como ser uma empresária de sucesso, de prosperidade. Acesse redemulheresquedecidem.com.br e saiba mais. E, Luciana, a gente estava falando aqui, né, nesse último, agora da China, da Coreia. E aí, assim, são hábitos completamente diferentes, né? Culturas completamente diferentes. E aí, dentro desse teu momento de trazer agora, né, esse olhar para um possível grande projeto que vem aí. E aí, o que você traz para a gente enquanto curiosidade que você percebeu? Você falou assim, nossa, isso é legal da gente compartilhar. Eu fui à Coreia primeiro, foram 7 dias em Seul, depois eu viajei para a China, fiquei 3 dias em Pequim, 3 dias em Xangai e 3 dias numa outra cidade que é um pouco mais central, um pouco mais no interior e com muita natureza, então foi uma experiência diferente. E, por fim, ainda fiquei 3 dias no Catar, né? No Golfo Pérsico, um país árabe, onde as pessoas andam com túnicas, as mulheres andam cobertas, então também de uma cultura super diferente, né? São muçulmanos, tal. Olha, você ter a possibilidade de entrar em contato, experienciar essas outras formas de viver, é muito enriquecedor, né? E é um choque também, muitas vezes. Eu acho que a China, dentre esses países, ainda é o mais diferente, por ter ficado fechado tantos anos, né? Não ter se aberto à globalização como outros países se abriram. A Coreia, por exemplo, tem grande influência americana. Os americanos ajudaram muito a Coreia a se livrar do Japão, e aí a gente vai aprendendo história também, né? As guerras, o Japão ocupou a Coreia, ocupou a China, então a China e o Japão não se dão. A China e a Coreia, apesar disso, se dão, né? Viajam, muitos japoneses vão à Coreia e vice-versa. Então, eu já tinha viajado ao Japão. Na Coreia, eu me senti muito assim no Japão. Andando pelas vielas, é tudo muito parecido. E a influência norte-americana, eu digo pela forma de viver muito mesmo. Por exemplo, tem muitos cafés com temáticas diferentes, eles amam tomar café.
E eles amam esses cafés. Tem café de gatinho, café de bichinho de pelúcia, café super moderno, tem café de tudo quanto é jeito. Instagramáveis. Instagramáveis, sim. Vivem no celular também. Tudo, hoje em dia, lá fora, se paga com o celular. Uau. Né? Não no Catar. Na China e na Coreia, sim. E na China, sim. Então, a China, se é atrasada em algumas coisas, por exemplo, quase ninguém fala inglês, nem nos hotéis. Não. Você vive com celular, com tradutor. Eles também têm o tradutor. Então, quando chega algum turista, eles vão e falam. Até porque ainda a China não é um lugar que receba tantos turistas. Tá. Né? Ok. Eles têm muito turismo interno, 1.400.000 pessoas, tem gente passando ali, então eles não têm essa coisa do inglês. Na Coreia do Sul, mais ou menos. No Japão, onde eu já tinha estado, também pouquíssimo. Falam mal, as pessoas acham que o Japão super moderno mas por outro lado não. Então todos esses países têm um pouco disso. A Coreia menos, a Coreia já é mais moderna mesmo. Mas eles têm um pouco disso. Tem uma modernidade, uma tecnologia, mas tem outras coisas que você olha e fala, poxa, mas ninguém fala inglês? Como assim? Né? Pois é. Então, isso é diferente. Agora, a China, que muita gente pode achar que é atrasado, tudo você resolve com o celular. O metrô você entra com o celular. Qualquer biboca que você vai não é o Apple Pay que a gente usa aqui, é o Alipay que eles usam lá. Então, você vai pelo Alipay, paga tudo pelo Alipay. Para pedir táxi, etc. e tal, é um aplicativo que eles têm que você resolve tudo ali dentro. Então, eles são muito modernos nesse sentido. Agora, com relação à comida, por exemplo, a comida da Coreia é ainda muito oriental, né? Tem o churrasco coreano, muitos legumes, muitas coisas diferentes que a gente não está acostumado. Agora, na China... Você comeu cachorro? Não, nem na Coreia, nem na China, né? Porque a Coreia também era um cachorro, até ontem. E isso é o incrível desses países também, que tem a ver com educação, que é a sua área. Tá. Como a educação foi capaz de transformar esses países que até ontem comiam cachorro por causa de guerra, de fome e de escassez, em potências riquíssimas, né? Todos são hoje potências riquíssimas. A China a Coreia Por quê? Educação, né? Educação. E isso aconteceu na China também. Uma exigência, até pode-se dizer, da educação. Na Coreia, por exemplo, o índice de suicídio de jovens é muito alto. É o maior do mundo, se eu não me engano. Só, não é mais o Japão? Porque o Japão era, né? Ele acho que agora é a Coreia. É a Coreia. Uau! Por quê? A cobrança é muito grande. Você tem que desempenhar, você tem que ter resultado, você tem que. Você tem que ir para uma boa universidade, você tem que. Ainda é uma grande vergonha para a família se você não alcançar realmente a excelência no que você se propuser a fazer. Puxa né? vida. Agora, a China, por ser esse país mais fechado, ela ainda tem costumes muito diferentes, como, por exemplo, cuspir na rua. E eu estou falando cuspir para ser fina. Porque é aquela cuspida que vem de dentro. Sabe? Não é uma cuspida, né? Não é só um... Não. É aquilo que até no Brasil, antigamente, existia a escarradeira. No Brasil existiu isso. Lembram? Que ficava na casa, porque a pessoa mastigava o rapé, que era o fumo lá, o rapé, e depois jogava fora. Cuspia, né? Então, é isso que eles fazem lá. No meio da rua, eles vão, hein? Homem, mulher, jovem, Homem, mulher, criança. todo mundo. Jovem. mesmo? Aí você vê que já tem uma mudança. Eu não vi muitos jovens. Eu vi pessoas mais velhas, né? Mas, assim, de uma maneira geral, essa questão da higiene me chamou a atenção na China. Então, porque falam que é muito, muito diferente disso também, né? Então, é isso. Me chamou a atenção de uma maneira negativa. Isso, né? isso. Então, a comida, por exemplo. A comida, eles ainda comem muita coisa diferente. Tá. Né? Eu vi lá e filmei no meu Instagram insetos nos espetos de churrasco, né? Tinha escorpião, tinha tipo cigarra, que eu quero acreditar que fosse cigarra e não barata, mas eu acho que era cigarra. Tinha tipo aquelas centopeias, sabe? Aquelas lagartonas. Compridas, Tá. aquela de várias pernas, compridas, verde, tinha. Escorpião grande, escorpião pequeno. Então, umas coisas assim. E vários tipos de carne. Eles comem cabeça de pato, eles comem
tudo do pato, e eles comem cérebro de porco, né? Por que também? E aí a gente vai entender, também sofreram muito de escassez, né? Era E um isso país... ficou. E isso ficou, mas também já está perdendo. Tanto que eles falam que essa coisa do inseto, hoje em dia, é assim, é uma minoria que come, é uma coisa que está ali mais para o turista ver. E exótico, né? Em Portugal, por exemplo, dentro do Mercadão, você via também, né? Eu quando fui a Portugal, em Lisboa, você tinha lá dentro do Mercadão enfim, uma daquelas, como é que chama? Aquelas, Estandes. os estandes, isso, me fugiu a palavra, os estandes, tinha lá uma prateleira com todos esses insetos, inclusive mesmo? farinhas das proteínas. Então, ele também tinha lá, você podia comprar farinha, se você não queria ver lá o formato, você comprava ele todo triturado. E você levava embora. É uma iguaria. Uma fortuna você pegar um espeto de escorpião, por exemplo. E aí, por que eu fui descobrir, ou melhor, eu descobri essa questão do porquê do inseto, dessas comidas exóticas, né? Pé de galinha eles adoram. Aqui a gente come também pé de galinha, é uma minoria, mas come-se aqui. E tem a ver. O que era? Realmente a escassez, a fome. Eles tinham até 40 anos atrás, eles ganhavam vale comida. Sim. Então, eu conversando com pessoas, com chineses, eles falavam, quando eu era criança, hoje pessoas que têm 50 anos, a gente ganhava esses vales, esses tickets, que a gente trocava por arroz e vegetais. Então, a gente não passava fome. A gente tinha arroz e tinha vegetais. Agora, a proteína era um problema. A gente não tinha proteína, né? Quando tinha, era um frango para a família inteira, um mês. Então, assim, não tinha, né? E aí você vai entender, por que eles comem isso? Por que eles comem cachorro? Por isso, porque não tinha, né? E aí você começa a entender como é que a coisa funciona. E isso está mudando com o tempo, justamente porque agora os tempos são outros. Sim, né? sim. Eles já estão, como a gente costuma dizer, a China está em 2050. Em muita coisa eles estão mesmo em 2050. Né? Então, a China, assim, eu digo para as pessoas, vá com um guia, vá com uma excursão, não vá sozinho como eu fui, eu e minha prima, na louca, né? Eu acho que vale a pena, porque essa pessoa vai te contar essas histórias, vai te indicar com relação à comida, isso é legal, isso não é, tem muita pimenta também, eles adoram pimenta. Vai te indicar o que é legal, o que é o quê, porque você fica uma hora receoso, você fala, meu, não vou comer nada porque eu não sei o que é, né? Eu ainda sou de experimentar, eu sou curiosa. Então, eu ainda vou experimentar. Minha prima já ficava sem comer, né? E até por essa questão de higiene também. Isso te causava uma desconfiança, né? Onde você vai comer, o que você vai comer. E por que a China? Porque a China está perto da Coreia, né? Então, 2 horas. Seu elo era a Coreia, ou seja, Sim. o lugar de vontade era a Coreia. Na verdade, eu tenho uma prima que hoje se especializou na Coreia, ela é guia na Coreia, chama Bom Dia Coreia, o Instagram dela. Legal. É bom_dia_Coreia. E ela se apaixonou pela Coreia, ela está indo agora, ela está lá agora, ela ficou, é a 6ª vez dela na Coreia, e ela começou a fazer trabalho de guia na Coreia. A levar, fazer roteiro para as pessoas, justamente porque ela conhecia tantos lugares e tal. As pessoas começaram a pedir roteiro para ela e pedir, você não me receberia, você não iria. Então ela está começando a fazer grupos de viagem. E eu fui a primeira. Eu falei, eu vou com você, né? Já aproveitar todo esse teu know-how lá, eu vou junto com você. Então a Coreia foi o nosso ponto de partida. Mas daí eu falei, eu que quero conhecer 100 países, essa é a minha meta. Eu falei, bom, já que estamos na Coreia, do outro lado do mundo, 25 horas para chegar lá, um dia inteiro, vamos para algum outro país? Sim. E aí nós falamos, ela sugeriu, a China. Eu falei, acho ótimo, vamos para a China. E na volta eu fiz um stopover no Catar, 3 dias, que também é um país muito curioso, um país muito menor, muito mais novo, vamos dizer, em forma de país, assim, porque também é uma história milenar, né? Dos beduínos, gente que vivia no deserto. É uma história que eu acho, esse mundo árabe, para mim, é fascinante. Eu adoro. Sim. Adoro. E então também comidas muito diferentes. Eu acho que é uma riqueza, gente. A riqueza do mundo é a gente conhecer esse mundo mesmo, né? As possibilidades. Como eu falei para você, de dentro da caixa, tudo que a gente pode fazer, as nossas habilidades, que muitas vezes a gente desconhece, porque nunca experimentou, nunca se permitiu fazer uma coisa diferente, eu acho que nas viagens é da mesma forma. Tem muita coisa nesse mundo curiosa, diferente. Umas você vai gostar, outras você vai estranhar,
né? Mas você vai aprender com tudo isso a se tornar uma pessoa realmente com uma bagagem pesada cada vez mais, é isso que eu quero. E eu vejo que quando a gente viaja, quando a gente começa a ter essa experiência, né, de conhecer culturas diferentes, formas diferentes de comunicar, a gente vai voltando também diferente, né? A gente tem várias coisas que a gente vai sentindo que é assim, uau, é como se abrisse um portal, não sei se você sente isso, mas é como se abrisse um portal e você entendesse assim, você fica inclusive ainda muito mais resiliente em relação ao que está acontecendo, e eu vejo que isso pode acontecer dos dois lados, e também tem muitas pessoas que se rebelam com isso, né? Acham assim, depois que eu conheci sei lá, a Europa, depois que eu conheci a Ásia, é humanamente impossível viver no Brasil, né? Porque você começa a ficar com essa sensação muito, muito irritadiça, né? Em relação... Mas, assim, como é que você, até para a gente poder encerrar, né, Lu, como é que você vê isso? Se você tivesse que deixar essa mensagem agora, né, uma mensagem final, trazendo esse olhar de tanta coisa lá do baú para dentro da caixa e agora com essa expansão, né, em relação ao seu momento de viajar. Vale a pena mesmo quando você vai lá na pontinha, né? Lá quando você abre aquelas 7 cadeados lá do baú, tirar aquela referência, e de repente você está num outro lado do mundo e voltar diferente. Como é que fecha isso tudo para você hoje, para o teu momento? Eu acho que essas memórias todas que eu guardo e essa vontade toda que eu ainda tenho de viajar, de conhecer o mundo, essa curiosidade que eu tenho pelo mundo, pelas pessoas, né? A curiosidade é um motor muito importante. E eu acho que é isso que eu quero levar da minha vida, sabe? Eu quero ter vivido a minha vida. Então eu quero ter tido experiências diferentes, eu quero ter feito coisas diferentes, eu quero ter conhecido pessoas, conversado com gente, experimentado coisas diferentes, né? Na Coreia, só para fechar, eu comi polvo vivo, meio vivo, eles picotam o polvo. Aliás, eu achei uma crueldade e foi assim, a única vez, não faço mais. Mas eu experimentei, porque eu falei, bom, os insetos eu não experimentei, todo mundo tem o seu limite, né? Mas assim, a gente estar aberto, né? Estar aberto. Eu acho que essa estar aberto. Por mais que você tenha um emprego que você não possa deixar, porque cada um tem a sua circunstância de vida, estar aberto para o mundo, para os convites que chegam para você. Vamos ali, vamos ouvir tal música, eu não conheço. Vamos ali para a cidade da minha avó, aqui do lado. Vá. Né? Tem essa curiosidade, está ao alcance de todo mundo. A Coreia pode não estar agora, mas aqui em Sorocaba está. E com certeza vai ter alguma coisa legal em Sorocaba. Alguma descoberta em Sorocaba. Né? Então é isso, eu acho, manter a curiosidade e viver a vida. Eu costumo dizer que a vida começa aqui, acaba aqui. A gente tem isso aqui para viver, depois sabe-se lá o que vai acontecer, para onde é que a gente vai. Então você tem essa experiência aqui, esse tempo aqui, vamos aproveitar. A gente não sabe para que a gente está aqui, vamos aproveitar para fazer tudo que a gente puder. É isso. O que a Luciana Liviero trouxe pra gente? Aproveite a vida como se não existisse amanhã, meu amor. Mas sempre com muita responsabilidade, com muita intenção. E olha só, agora eu quero deixar um presente pra você. Então bora pra cá, pra gente fazer o nosso final. Bom, vamos. Tem um presente aqui dos nossos apoiadores. Bom, muito esse obrigada. É um presente pra você. E deixar aqui agora pra você essa mensagem que Luciana Liviero trouxe pra nós, né? Viva a sua vida, desde aquela memória afetiva que está lá no baú, até a se abrir para o novo, para abrir para o diferente. Até o próximo Dentro da Caixa.